Assista agora. Telescópio. Telescópio. Apoio Cultural. Santo André Alimentos. Há 70 anos produzindo qualidade e servindo sua família. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Stile, de coração para você. Bolsacreto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Seja bem-vindo à TVI, seja bem-vindo ao Telescópio, o programa que mostra as pessoas, os fatos e o cotidiano da nossa cidade, Itapetininga. Hoje, 5 de fevereiro de 2013, 12h30, exatamente. E estamos começando o programa Telescópio. Trago a primeira notícia do dia. Carnês do IPTU começam a ser entregues na cidade. A data de vencimento da parcela única com desconto de 10% é dia 18 de fevereiro. Se for parcelar, primeiro pagamento é março. Aí chega aí, então o carnê para todo mundo, né? O diretor da Receita da Prefeitura, José Carlos Cardoso, estima que serão distribuídos 53 mil carnês aqui em Itapetininga. E a gente espera que junto com os carnês venha também muito progresso, muito cuidado com as nossas calçadas, as nossas ruas, a iluminação pública, para que esse benefício seja revertido para todo mundo que, de forma suada e compromissada, paga o seu imposto, né, todo ano aí para garantir que tudo corra bem nas ruas da cidade. Lembrando que esse programa tem o apoio da Bolsacreto, do Plano Familiar Camargo, do Café Santo André e das lojas Stile. O nosso telefone para contato é o 3527-8199 e o e-mail para contato é o telescopioTVI@hotmail.com. E é muito importante que você participe com a gente. A interação é muito válida e a gente acaba crescendo e aprendendo um pouquinho mais com todo mundo que quer participar desse processo democrático, que discute a vida e o cotidiano da nossa cidade. Com a gente aqui nos estúdios hoje, Tiago Moraes e Eduardo Ferreira, ambos instrutores teóricos e técnicos da Autoescola Barros, e estão aqui para explicar para a gente um pouquinho sobre a regulamentação do profissional do mototaxista e o motofretista. Então, sejam bem-vindos aí o Xará Eduardo e o Tiago. A gente vai dar sequência nesse bate-papo aqui daqui a alguns segundinhos. Fique ligado no Telescópio, fique ligado na TVI, a gente volta já já. Arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Corta preço de verão Stile. A temperatura pode até subir, mas os preços continuam lá embaixo. Neste mês, a Stile cortou os preços para você abusar da moda e cabe no seu bolso e já pegou neste verão. Stile, em Sorocaba, Avenida Itabubu, 1878. Café gostoso. É a razão da nossa história desde 1946. Grãos selecionados, torrados e moídos. Embalagem 100% selada, mantendo aroma e sabor. Café Santo André, o verdadeiro sabor do café. Estamos de volta com o programa Telescópio e tenho o prazer e a honra de receber aqui nos estúdios os dois instrutores da Autoescola Barros. Aproveito para agradecer a Autoescola Barros por ter cedido os dois instrutores estarem aqui com a gente hoje, esclarecendo essas dúvidas técnicas. Tiago e Eduardo, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. A questão é bem complicada, a regulamentação do profissional exige aí uma série de procedimentos, uma série de ações, regulamentações, e parece-me que o tempo não é hábil para que tudo aconteça e a fiscalização que já começou, né,
Conta pra gente um pouquinho como é que está essa situação, a alta procura pelo curso na Autoescola Barros, o pessoal lá recorrendo a isso. A gente está numa correria tremenda aí, né? Estamos vencendo nosso trabalho aí, tá? A grande demanda. Né? O pessoal, infelizmente, como todo brasileiro, né? Acaba deixando tudo para a última hora. Então a gente está com esse problema aí hoje. Na verdade, a procura está muito grande e eu não tenho como atender hoje, né? Imediatamente esse público, né? Muita gente. Muita gente procurando. Comum, né? Vocês já sabiam que esse curso ia ser exigido, né? Já. E aí foi comunicado para os mototaxistas ou motofretistas que haveria necessidade de se fazer o curso. Isso já foi feito com alguma antecedência. Como é que foi a aceitação desses profissionais nesse período de antecedência à fiscalização? Houve uma procura por parte deles ou houve aquele famoso descrédito? Parece que a lei no Brasil não pega, talvez isso não vá ser fiscalizado, então a gente vai deixar para a última hora, vamos ver se vai precisar mesmo. Aconteceu isso aqui em Itapetininga? Aconteceu. Bastante. Eu estive visitando algumas bases, né? O Eduardo também, eu acho que teve também. O pessoal comenta isso, né? Como ele falou, o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? E aí esse discreto, mas não vai pegar, não vai dar certo, de repente a gente vai gastar um dinheiro, um investimento que não vai ter retorno. Sim, isso acontece só muito. Só que a fiscalização acontece, né? E como a fiscalização entrou agora, né, no dia 2, né? A lei começou a vigorar agora, né? Aí a procura bateu desespero, né? Eles querem urgente fazer o curso, mas não é bem assim. Existe um procedimento a se seguir. A autoescola não é simplesmente eu chegar, eu colocar qualquer instrutor para dar aula e simplesmente ministrar o curso. Não é tão simples o procedimento do Detran assim. Para que a gente possa realizar um curso, eu preciso enviar o nome, CPF, os dados do aluno para o Detran de São Paulo, né, com 5 dias de antecedência. E às vezes eles não entendem isso. Eles acham que a gente, a autoescola, não quer aplicar o curso. E não é bem assim. Nós temos regras a se seguir. Claro. Né? E no nosso caso em especial, nós fomos buscar conhecimento fora. Né? A gente fez um curso para poder buscar esse conhecimento. Não é simplesmente chegar numa sala de aula e simplesmente vou falar sobre leis de trânsito. Não é tão simples assim quanto hoje o cidadão tem essa visão, né? Que infelizmente a gente que trabalha dentro da parte teórica, a gente percebe isso. O motorista ele vai para a autoescola, ele acha que ele sabe conduzir o veículo, ele sabe dirigir, ele conhece as regras. E não é bem assim, né? Não é bem assim que acontece. Excesso de autoconfiança. Isso a gente percebe bastante na autoescola. A gente trabalha com o pessoal no final de semana, é MOP, é coletivo, é escolar, é emergência, a gente percebe isso do condutor. Eles estão, hoje em dia, infelizmente, querendo só uma credencial. Eles não querem o conhecimento, né? É aquela situação. Por que o indivíduo coloca o cinto? A gente comentava isso um pouquinho antes de entrar no ar. Né? Medo da multa. Está errado isso aí. É questão do quê? Da segurança. A gente tem que pensar em primeiramente isso aí. Essa ideia hoje do curso mototáxi, motofretista, é uma ideia de profissionalizar hoje. Né? Que às vezes o mercado exige isso. Eu digo pelo nosso caso, né, Eduardo? Nós estamos com uma dificuldade muito grande aí. E é um dos temas que a gente trata no curso, né? Até por lei a gente toca nesse assunto ética profissional. Né? Tem uma matéria que a gente explica isso. Então, além do conhecimento com a legislação que a gente passa para o motociclista, a gente tenta conscientizar da importância da profissionalização. Não simplesmente ter um curso na CNH e fiscalização, mas ser um cidadão ético, né? E como a gente comenta em sala de aula, um exemplo, o motociclista hoje é o último segmento da classe condutores que está sendo preparado. Porque a gente tem os cursos para transporte coletivo, o motorista do ônibus, ele já tem essa preparação. Quem dirige um caminhão de cargas perigosas, por exemplo, tem que passar por um curso. Então, digamos que a última classe que o Detran e o Contran estão começando a tocar é o motoqueiro. Então, ele está nessa resistência aí no início. Eu acho que é natural, né? Toda mudança assim, exige um pouquinho de cuidado, um pouquinho mais de tempo. Com certeza, o prazo de fiscalização vai ser respeitado aí um prazo maior, porque está comprovado que não foi concluído, né, na maioria os cursos, então é complicado. Eu tenho a notícia da Folha Itapetininga, que sai online hoje, terça-feira, e já está aqui na minha mão. Eles mandam para a gente aqui um preview de tudo. Sob protestos da categoria, começam a valer neste sábado, dia 2, começaram a valer no caso, as novas regras para motoboys e mototaxistas exercerem a profissão no Brasil. Quem descumpri-las poderá ser multado e ter a moto apreendida para regularização.
Porém, caberá aos estados decidir se as autuações também serão feitas a partir do dia 2. O item mais polêmico das novas regras é a exigência de um curso de capacitação para os motoboys e mototaxistas. As aulas devem ser dadas por uma instituição autorizada pelos Detrans e podem ser pagas ou gratuitas. Fica a cargo do Estado e dos municípios decidirem. Detrans apontam alto custo de curso e falta de locais e pessoal capacitado para dar as aulas. A Associação Nacional dos Detrans pediu na última quinta-feira, dia 31, que o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, determinasse o adiamento da fiscalização com multas por causa do alto custo dos cursos. Alto custo dos equipamentos exigidos, número reduzido de instrutores capacitados e número reduzido de instituições capacitadas para os cursos. Pelo mesmo motivo, o sindicato que representa a categoria no estado de São Paulo organizou um protesto na sexta-feira, dia 1º, que percorreu diversos pontos da cidade, causando lentidão no trânsito. Os Detrans sugerem que a fiscalização comece de forma educativa e cobre, a partir de junho, os equipamentos de segurança obrigatórios e que só a partir de setembro seja cobrado o curso. Então já percebe-se aí uma estendida aí no prazo de fiscalização para garantir que todo mundo consiga fazer o curso, né? Vocês foram fazer o curso para se habilitar como instrutores em outra cidade? Sim. Na realidade, o que a legislação prega? O instrutor, para esse tipo de curso, basta ser instrutor. Só isso, né? Mas a nossa visão hoje não é essa, né? Então, o que a gente decidiu entre a gente lá? A gente se reuniu, os colegas instrutores lá, e vamos buscar informação fora. Porque a gente passar para o aluno uma coisa muito simples, do dia a dia, eu acho que não é viável. Então, nós temos esse objetivo, a nossa cabeça é essa, estar se atualizando, se informando e buscar conhecimento técnico. Não é simplesmente eu chegar e trabalhar e dar uma aula, falar de legislação. Não é tão simples assim. Então, o curioso é sempre a gente buscar. Não há necessidade. Qualquer instrutor pode dar aula, só que é o que a gente fala, né, Eduardo? Tem instrutor. A gente busca formação. A gente percebe isso também nesse conhecimento que a gente foi buscar, que é completamente diferente, um segmento bem diferente das outras classes. Né? Porque teria que ser feito isso mesmo. As outras classes, né, a gente percebe isso aí, que você pega o emergência, são pessoas que já acabam estando envolvidos, né? O MOP, né, movimentação do produto perigoso, o cara já está envolvido com aquilo ali. E hoje você entra numa sala de aula, para esses cursos, a pessoa ela vem já porque ela tem um histórico lá atrás, que o pai, o tio, ou conhece alguém. Agora, o mototáxi, um motofrete, um mototáxi é uma coisa nova para nós também. Nós estamos buscando a cada dia melhorar. Né? A gente não é perfeito, a gente está procurando melhorar. Né? Mas o legal é que vocês têm o mínimo necessário para oferecer o curso, mas estão buscando o máximo. O máximo. Buscando ainda alguma informação a mais para poder melhorar todo a dia, né? Todo dia tem mudança, né? O CONTRAN, o DENATRAN sempre está se manifestando. Né? Nós temos agora recentemente a mudança que teve da lei seca aí, né? No final de dezembro, agora já teve uma alteração de novo, né? Através da resolução 432, e alterou já o limite de álcool. Então, todo santo dia tem uma alteração. E nós, da Autoescola Barros, nós temos essa visão hoje, de buscar a informação, buscar o conhecimento, para a hora que o aluno estiver na sala, realmente fazer valer a pena. Né? Ele sair da autoescola com outra cabeça. O nosso objetivo é esse. A gente trabalha muito em cima de primeira habilitação assim. Você entrar na escola de uma forma e vai ter que sair de outra. E graças a Deus a gente tem conseguido isso. Até porque, né, Thiago, a gente percebe que toda a classe de condutor hoje, todo mundo que trabalha no trânsito quase não tem tempo, né? A gente vive nessa correria diária, a pessoa tem hora para entrar, não tem hora para sair do trabalho. E a oportunidade de se atualizar é o curso teórico, né? Às vezes o condutor resiste, mas puxa, mas é final de semana, é o dia inteiro. Mas é um momento de se aperfeiçoar, porque no dia a dia não dá tempo de fazer isso. Não dá. E todo profissional precisa se atualizar, né? Sim. Todo mundo precisa, engenheiro, professor, médico, qualquer profissão precisa se atualizar, precisa desenvolver habilidade, melhorar. Por que não o mototaxista, o motofretista também se atualizar? Né? O Eduardo citou que a classe de mototaxistas e fretistas é a última classe de condutores a serem aí monitoradas, fiscalizadas e regulamentada. Né? Então, será que
os próprios mototaxistas e motofretistas não estão felizes por estar passando esse processo? Está sendo profissionalizado? Não seria o caso deles mesmos terem essa sensação de que estão sendo percebidos pelo governo, pela sociedade, como profissionais, e aí garantir que os cursos sejam aí feitos por todos e tal, Sim. a classe, né? Se unir para conseguir isso? É isso que a gente toca nesse assunto, né? Porque até muitos motociclistas, quando a gente toca nessa questão ética profissional, como que está a imagem do motociclista profissional hoje perante a sociedade, né? Muitos são marginalizados, né? Às vezes alguns comentam com a gente, rapaz, às vezes você para no semáforo aí com a sua moto, aí uma outra pessoa com o seu veículo do lado vê que é um motoqueiro, fecha o vidro, né? Então, por que muitas vezes isso? Às vezes pela própria imagem do próprio motociclista que causa isso. Não podemos generalizar, porque tem pessoas que trabalham excelentemente bem na moto. Claro. Mas a gente sabe que tem aqueles que vão denegrir na imagem, né? Isso prejudica muito. Em qualquer profissão, na verdade, né? Não só nesse setor, mas qualquer profissão tem gente boa e gente ruim. Nossa, nem fala. Tem. Isso que a gente tenta trabalhar um pouquinho, né? E aí também mudar um pouco o perfil psicológico do motociclista. Claro que a gente não vai mudar, mas a gente tenta colocar um pouquinho disso. A importância de se valorizar no seu trabalho. Isso é muito importante, né? Profissionalismo, né? Acima de tudo, que é o que a gente vem buscando, né? A Autoescola Barros, então, está oferecendo o curso. Sim. Embora as classes estejam bem cheias, né? Eu tenho vagas agora, eu acho que para o curso de motofrete, no dia 17, né? De fevereiro. E depois eu já não tenho noção de quando eu vou ter data. Aí tem que estar vindo o pessoal na escola, fazendo a matrícula. Tem uma série de exigências, né? Tem os documentos que eles têm que apresentar, mas no momento eu vou ter mesmo a previsão agora para o mototáxi dia 16, o início do curso, que são 3 dias o curso, e dia 17 o motofrete. Essa é a previsão. Qual que é o custo desse curso? Ele varia em média de 150 a 180 reais, né? A média do valor do curso, fora a documentação. Ele tem que apresentar, ele vai gastar aí uns 40 a 50 reais de documento. O que a gente percebe hoje? O pessoal fica bravo com o gasto. Só que a gente sempre conversa, né? Sempre fala com o Eduardo, poxa, a gente gasta, a gente investe, né? Para a gente poder conseguir estar no mercado de trabalho hoje. E eu posso falar aqui, Eduardo, sem medo nenhum. Nós estamos precisando muito de profissional. Nós não temos profissional hoje, instrutor, né? Dizendo instrutor teórico. O Eduardo sabe o que eu estou falando. O mercado hoje tem vagas, não tem profissional. Você procura hoje, não vê. Onde a gente foi fazer o curso, no Senat mesmo, ao entrar na sala, um corredor muito grande, tinha vagas de emprego espalhado, mas eram paredes enormes, cheias de vagas. E o que se percebe aí? Não tem profissional. E gozado, a gente passou um período de eleição e era recorrente a questão de falar que precisaria trazer mais empregos para a cidade. Existem empregos nessa área e não existem pessoas que se capacitam, se qualificam para ocupar a vaga, né? Isso. Esse é o que a gente bate em cima, né? A gente trabalha muito em cima disso aí, né? Profissional. É uma área crescente hoje, a área de trânsito, né? Então... porque se for levar em conta o que vende de carro e moto no Brasil... Não, o trânsito hoje é uma profissão, hoje quem trabalha, a gente trabalha com isso, a gente não dá conta. A gente não consegue, a gente não vence. Às vezes a gente entra de manhã na escola, sai à noite, porque não tem profissional, né? O pessoal fala, pô, mas tem instrutor? Tem, mas será que é? A gente sempre bate nessa tecla, né? A gente troca informação, a gente sempre está conversando, um busca lá, outro vai pegar aqui, viu? Vamos fazer um curso, vamos estudar, vamos bater em cima desse tema hoje. Nós procuramos sempre estar se aperfeiçoando, né? Por quê? Porque a gente vê que o mercado de trabalho está desse jeito hoje. O trânsito está crescendo e muito, muito, muito. O Eduardo, o Thiago, explica para a gente a diferença entre mototaxista e motofretista. E há uma diferença sutil, mas há uma diferença. Tem. Então, o mototaxista, ele é voltado para o transporte de pessoas, né? Transporte de passageiros individual, que a gente costuma dizer. E o motofretista, que ele vai fazer entregas, normalmente o pessoal que entrega pizza, vai fazer entrega de mercadorias, né? Ambos remunerados. Isso se inclui entregador de remédio, de pizza, de material de construção? No geral. Tudo que não for pessoas se configura como frete daí? Isso. Aí são 2 cursos distintos, né? O mototáxi e o motofrete. E vale lembrar que esses cursos eles vão sair atrás da CNH, né? Então, o negócio é sério, feito pelo Detran realmente. E a Polícia Militar também fiscaliza, no caso Isso. de ver a carteira de motorista, CNH, e aí encontra ou não ali a habilitação para estar fazendo esse serviço. No caso da pessoa não estar habilitada, qual é a multa? Aqui diz que é guincho, né? Além da multa dinheiro, ainda é guinchado o veículo. Exatamente. Sim, é guinchado. A infração ela é gravíssima, né? Hoje o que acontece?
Saiu a lei, só que hoje, qual que é a dúvida maior hoje da classe? Eu trabalho com a minha moto, por exemplo, trabalho no mototáxi o dia inteiro. Eu vou poder trabalhar à noite entregando pizza? Essa é a dúvida, né? E a gente também não consegue responder isso claramente. Por quê? Porque a legislação não é clara. A Lei 12.009 de 99, que trouxe esse curso assinado pelo Lula na época, né? Ela não é clara. Ela não é clara relacionada a isso. Lendo a lei cru, do jeito que ela está, sem nenhuma posição do CONTRAN ou do DENATRAN, sem nenhuma posição desses órgãos competentes, entende-se que pessoa, mototáxi, transporte de pessoas, mototáxi, carga, então é mercadoria. Então a pizza, nesse caso, por exemplo, ela ia entrar como carga, né? Então fica nessa dúvida, o pessoal, pô, mas eu tenho uma moto, eu não posso trabalhar não entregando pizza? Se for olhar a legislação, como ela diz lá, não pode. Então fica esse negócio aí. Tem a essência da lei, que é a Lei 12.009, que já foi criada em 2009 já também, coincidindo números, né? Então já faz um certo tempo aí que está em vigor. Embora essa questão de curso, demanda de curso, houve uma brecha realmente na lei, porque não tinha entidade cadastrada para administrar o curso. Então aí, o ano passado que saiu resoluções do CONTRAN, credenciando os CFCs, né? Então isso causou um certo transtorno mesmo, uma das brechas na lei. Daí que o pessoal começou a querer se interessar por ter alguns CFCs credenciados, né? Então, um dos motivos também dessa demanda, grande procura, agora em cima da hora, também um pouquinho de brecha na lei também. Perfeito. Então, o cenário é complicado, né? Não, já foi avisado que ia ser necessário, houve aí um atraso da procura pelos cursos por parte dos profissionais da área, e aí agora que o prazo apertou, né, a corda chegou no pescoço, aí houve uma procura desenfreada pelos cursos, e aí não há capacidade de atender todo mundo. E sabe o que é curioso? Esse curso no início era gratuito. Exatamente. Era gratuito. Gratuito. O Senato não proporcionava, o curso não sei quantas vagas. 1.500 vagas. O curso era gratuito. Exatamente. E não houve não teve teve dos profissionais. Quando a gente foi fazer, né, até o Valdecir, que é o responsável pelo Senat de Campinas, ele falou que tem 700 vagas. Tinha 700 vagas. E não tinha interesse. Na nossa sala, a gente foi em 14 instrutores, né? Tinha 20, mais ou menos, na sala. 20, quer dizer, 6 era o pessoal mototáxi mesmo, motofrete mesmo. Eram profissionais da instrução. Que a gente foi buscar informação. Mais uma vez reforço, a gente não tinha obrigação. A gente foi porque a gente queria. Quando a gente caiu na sala, a gente viu que nós éramos a grande maioria, aí você já começa a perceber que o pessoal não estava interessado mesmo. E agora todo mundo espera que o prazo para fiscalização seja prorrogado um pouquinho para dar tempo dessas pessoas que não se atentaram no início correrem atrás do prejuízo, né? Eu estive ontem aqui com o Codorna e o Igor. Sim, né? Os fizeram dois, o curso com a gente lá. Fizeram o curso? Fizeram. Então, os dois super preparados, super interessados em melhorar a qualidade do seu serviço, atender, né, o cliente da melhor forma possível. Então, tem pessoas que procuram, que são super alinhadas. E alguns, como a gente disse, qualquer profissão. O Codorna, eu acho que é da primeira ou segunda turma nossa. Aí, ó. Não, você já percebe por aí. Hoje nós estamos aí fechando a 9ª turma já. Né? Desde quando a gente começou isso ano passado. E o Codorna é um dos primeiros já, que fez com a gente o curso. Qual que é o objetivo? Profissionalizar. Esse é o objetivo principal. Buscar informação e colocar isso em prática hoje. Né? Que a gente não percebe que tem isso hoje, né? Alguns deixam a desejar bastante. E o Codorna é parceirão, sempre está lá na autoescola, passa lá. E aí, tem alguma novidade aí? Que é difícil você ver isso. Né? As pessoas pararem a gente na rua. E aí, mudou alguma coisa? Ô, Tiaguinho, tá sabendo alguma coisa? Por enquanto nada, pessoal, mesma coisa. Mas se tiver mudança, a gente vai estar informando vocês. Eu acho que o CONTRAN não vai se manifestar sobre esse prazo aí. Vai caber ao Estado. Porque esse fato que está ocorrendo hoje já ocorreu. Isso já ocorreu. Porque, na verdade, o ano passado já era para ter começado essa fiscalização. E foi feita a mesma coisa. Pararam a Avenida Paulista de São Paulo e foi um fuzuê. Conseguiram um prazo até março. Até fevereiro agora, perdão. Agora estão tentando de novo. Pois é, então... Eu acho meio difícil eles dar um prazo. Quem é a gente para falar, mas eu acho meio difícil. Mudanças acontecendo e isso eu acredito que seja em pró dos profissionais e em pró da prestação de serviço. Então é válido, né?
Uma coisa boa para todo mundo, garante a segurança do consumidor que anda de moto ou que usa o frete através da moto e para a segurança do profissional também. Falta só todo mundo aí cair a ficha e prestar, né, correr atrás aí de fazer o curso, se qualificar, se capacitar. E fica a dica dos instrutores, né? Vagas para instrutores de autoescola, que há uma demanda aí, há uma deficiência no número de profissionais, são poucos profissionais que atendem essa área. Então você que tem interesse, tem dinâmica aí para dar aula, para explicar as coisas, tem aí uma oportunidade de mercado abrindo, né? Com certeza. E o leque é muito grande. E como é que faz para a pessoa se tornar um instrutor de autoescola? Então, hoje no momento Itapetininga não tem esse curso, né? Porque o que a gente fala em trânsito hoje, fala em autoescola, né? Essa visão nossa, essa visão está errada. Na verdade, fala-se em trânsito hoje, o nome correto é CFC, é Centro de Formação de Condutores, esse é o nome correto. No CFC, a gente pode ministrar alguns cursos. E para ministrar curso de instrutor, tem que existir CRT, que é a Controladoria Regional de Trânsito. Só tem em Sorocaba, né? Até o momento que a gente tem informações, o curso era realizado em 9 finais de semana, sábado e domingo, né? Das 8 da manhã às 6 da tarde. E o mercado está precisando, a gente vê isso aí, né? No teórico é um pouco mais exigente, né, Eduardo? O pessoal que trabalha com a gente lá sabe como que é. É aquele negócio, a gente tem que estar bem informado para passar boa informação para aquele que vem em busca, né? Porque é o único momento que o condutor tem de chegar e se aprimorar em termos de conhecimento, né? Ele tem que estar aí pronto para proporcionar isso. E, na verdade, o nosso trabalho, como a gente costuma falar, é meio que educacional, né? Porque hoje, que nem um instrutor comentava com a gente, hoje a pessoa que vem procurar um CFC, ela vem para tirar a carta para escapar da multa. Ter seu carro apreendido, coisa desse tipo. Antigamente era diferente, né? Antigamente você procurava uma autoescola para aprender a dirigir, para dirigir bem. Então hoje a visão já é completamente contrária. A gente está tentando voltar esse pensamento, ser um bom condutor na rua, passar um pouco da educação no trânsito, né? É um serviço até comunitário, digamos assim. Nosso objetivo é esse. Né? Então, quem quiser ser um instrutor de autoescola ou de CFC, procurar CRT de Sorocaba. Isso. O nome do local, eu acho que é Sorotran. É o único lugar que está ministrando o curso de instrutor. Você sabe que para comprar uma Ferrari, esses carros de alta potência, assim, você precisa fazer um curso também específico. Um curso específico. Né? Mas tem empresas que a gente dá treinamentos, né, para empresas. Para empresas uma vez por ano. Isso o próprio Código de Trânsito prega isso, né? O artigo 150, parágrafo único, prega isso. Que toda empresa que tem frota de veículos deverá fazer anualmente uma reciclagem, né, dos seus condutores em direção defensiva. E a gente percebe isso aí, né? Dentro da sala de aula, o pessoal está buscando, tentando se informar. Porque hoje, a dica é o seguinte, até interessante falar, está aberto o campo, tá? Mas qualquer coisa, né, que você for fazer na sua vida, se você for fazer por questões financeiras, não faça. Você não vai fazer bem feito. Você tem que fazer porque você gosta, porque você ama o que você faz. E o trânsito é assim. A gente tem que gostar do que a gente faz, porque é cansativo, não é fácil. Quem vê a gente dando aula, né, Eduardo? Acho que é muito fácil, é simples, mas não é assim. A gente tem que buscar todo dia, tem que estar lendo, trocando informação, se atualizando. A internet está aí, a ferramenta é excelente, saber usar ela, você vai ter um monte de informação. E a gente percebe isso aí. E nesses cursos específicos, a gente está percebendo que o pessoal está vindo, né? Meio que por livre e espontânea pressão, né? De fugir da lei, fugir da infração, fugir da multa, os equipamentos que tem que ter no veículo. Só que o que acontece nessa situação? Uma coisa bem curiosa, depende do município isso, viu? Depende muito de lei municipal. Então, não sei como está aqui, Itapetininga, não sei. Existe uma lei muito antiga, mas ela não condiz com a lei nova agora, essa lei que está vigorando agora, federal. O município ele tem que se manifestar em alguma coisa. Aí cabe à classe de mototáxi, motofrete se unir e cobrar dos órgãos públicos, né? Que é esse o objetivo. Na verdade, o curso, para ter uma fiscalização legal, necessita de uma lei municipal. Isso é óbvio, está na lei isso aí. Que cabe ao município também regularizar isso aí. E a classe também deve se unir para poder ter mais representatividade também, isso né? é importante. Trabalhar juntos. A gente não vê isso também, né, Eduardo? Esse aqui é o mal de quase que uma boa parcela de profissionais da União, né?
União das classes. Falta uma união. Falta. Bom, perfeito. Agradeço a presença de vocês e agradeço à Autoescola Barros por ter cedido vocês nesse horário aí para dar essas explicações para a gente. A gente que agradece, né, pela oportunidade aí. Estamos às ordens. Agradecer o seu Barros lá, que deve estar assistindo a gente agora lá, o seu Barros. Francisco, Dona Eli. Um abração para os nossos amigos. Meus amigos parceiros lá. Tô com uma sala cheia agora à tarde. À noite, estamos lotados aí. Que bom. E a procura está sendo grande. Que bom. Parabéns e pelo resultado Obrigado. do trabalho de vocês está sendo percebido pelo consumidor aí, pelos mototaxistas e fretistas. Parabéns. E Deus abençoe todos os mototaxistas e motofretistas. A regulamentação é uma garantia da profissão de vocês, uma garantia que vocês sejam percebidos, sejam cuidados aí pela sociedade, pelos órgãos públicos, órgãos fiscalizadores, e é normal, como o Eduardo disse, é a última classe de condutores que está sendo aí fiscalizada, sendo orientada, sendo apoiada, né? Então é bom que todo mundo aceite, participe e, como disse ontem o Igor, vá devagar. Ele falou, ele resumiu, ele falou, não, mas vá devagar, não importa, vá devagar que é a melhor coisa. É que a gente fala muito, né? É bem isso que a gente fala. Tem que ser riscado do vocabulário, até porque a gente está mal acostumado hoje, né? Hoje é tudo online, delivery, tudo rápido, né? Express, Tudo é rápido, mas tem certas coisas que não dá. Cuidado, é melhor devagar. A vida está em jogo, a vida em primeiro lugar. Perfeito, parabéns, obrito. Eu que agradeço. As ordens. A gente volta daqui a alguns segundinhos falando um pouco do MST, Movimento Sem Terra, e algumas pessoas que estão aqui em Itapetininga preocupadas e engajadas aí nessa discussão, e a gente vai ouvir um pouquinho essas pessoas para entender um pouquinho do cenário aqui em Itapetininga. Então a gente volta daqui uns segundinhos, fique ligado na TV, fique ligado no Telescópio, voltamos já já. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Correio de Itapetininga. Um jornal independente com muita informação e prestação de serviços, além do maior caderno de classificados gratuitos da região. Jornal Correio de Itapetininga, o leitor em primeiro lugar. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Café gostoso. É a razão da nossa história desde 1946. Grãos selecionados, torrados e moídos. Embalagem 100% selada, mantendo aroma e sabor. Café Santo André, o verdadeiro sabor do café. A Livraria São Bento leva até você o melhor de Deus, para que sua vida seja abençoada e produza frutos. Livros, CDs, DVDs, artigos religiosos, presentes e autoajuda, com tradição e qualidade. Livraria São Bento, levando vida aos corações. Não estude como louco, estude com inteligência. O Anglo Itapetininga, primeiro lugar no Enem, convida você para o concurso de bolsas extensivo pré-vestibular 2013, dia 17 de fevereiro, domingo, às 9 horas da manhã. Inscreva-se pelo site Seja Fera. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças.
O consumidor diferencia produtos e serviços pela marca. Não arrisque. Registre hoje mesmo com a Village Marcas e Patentes. A Village também registra produtos junto aos órgãos de saúde. Possui engenheiros de patentes exclusivos. Conta com assessoria jurídica e departamento internacional que registra marcas e patentes em qualquer país do mundo. Sua marca merece credibilidade. Sua marca merece Village Marcas e Patentes. Saiba o que de fato acontece. O jornal Folha de Itapetininga, há 43 anos, vem informando tudo o que acontece na nossa cidade e região, com rapidez e agilidade, construindo um jornalismo de alto nível, sério e imparcial. Ligue 3271-1576, faça sua assinatura e receba em casa o jornal mais completo da região. Saiba mais pelo site www.folhadeitapetininga.com.br. Folha de Itapetininga, o jornal de fato. Estamos de volta com o programa Telescópio e agora com a gente o Francisco Mota, conhecido como Índio, que é da direção regional do MST, e o Joaquim Modesto da Silva, que é da direção estadual do MST. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Boa tarde, né? Primeiro a gente queria agradecer aqui o convite da TVI para a gente ter participado aqui através da pessoa do vereador Milton Nery, né? E falar um pouco da nossa história, né? De como começou o movimento, e talvez nesse também ele também participa. Participa. Vocês são daqui de Itapetininga mesmo? Somos daqui de Itapetininga. Na verdade, eu sou nascido no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Fernandópolis, que é a região de São José do Rio Preto. Uhum. Nesse período, com meus 21 anos de idade, acho que como era o sonho de todos os jovens, vim para a cidade grande, vim para Campinas, tive 10 anos aí na história do metalúrgico, né? Uhum. Aí nesse período conheci o movimento, em 1993, né? Faz 20 anos aí esse ano que eu estou no MST. Comecei na região, trabalhei de metalúrgico, 10 anos em Campinas, depois fui desempregado, aí fui para a região de Getulina, aquela região de Bauru, numa ocupação que nós tivemos lá em 1993. Aí me integrei nesse período, passei a ser militante também dessa organização, até pela causa justa, social, que a gente via as dificuldades de muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas aí precisando da terra e muitas terras abandonadas aí sem gente, né? Muitas terras sem gente e muita gente sem terra. Aí que me ingressei e tal, e nesse período o movimento tinha várias demandas para a gente ir para a região, fiquei no Vale do Paraíba mais um período, e aí depois desse período eu vim aqui para a região de Itapetininga, que a gente chama da região de Sorocaba, né? Já faz 8 anos que eu estou aqui no município, né? Então não era 10 anos que eu estou aqui no município, né? Tá aí que eu faço parte aqui dessa região. Então aí, nesse período, ajudamos aí vários companheiros no movimento, e agora na história toda do movimento aí a gente contribuiu em vários lugares, e hoje eu estou aqui, inclusive, acampado junto com a turma, querendo também ser assentado e ter um pedaço de terra, né? Já faz desde 2003, né, que as famílias encontram-se acampadas, início do governo Lula, inclusive, a gente passou por vários despejos e tal, e hoje encontra aqui nessa área da CPFL ali, acampada, né? Acho que a área, inclusive, que nós estamos ali, ela já foi desapropriada, né? Que é a Fazenda Santa Maria das Vargens, que fica ali de frente à CPFL. Ela já foi desapropriada, já foi paga pelo governo federal, tudo que tinha que fazer da parte do governo federal, mas hoje esse processo se encontra na 2ª Vara de Sorocaba. Estamos aguardando a decisão da Justiça Federal, né? Que é aqui de Sorocaba. Então, estamos pedindo apoio de várias da sociedade aí, já fizemos uma conversa com a gestão passada, aqui os vereadores, prefeito, inclusive nós temos muito apoio aqui no município, apesar de algumas discriminação também, né? Mas a gente tem muito apoio várias pessoas aí do Poder Legislativo, que tem, inclusive, tentado fazer algumas negociações com o juiz de Sorocaba, na ideia de poder agilizar o processo e que realmente julgar o caso, né? Que da nossa avaliação que seja favorável a nós, tendo em vista que o INCRA já fez a vistoria, a área deu improdutiva, ela tem que ser destinada para a reforma agrária. É questão de tempo ali para liberarem a área, né? É questão de tempo, mas a gente acha que esse tempo está demorando muito, né? Porque na história, geralmente, com 2, 3 anos,
Saiasara. E é uma história desde 2013, né? Então é muito tempo. Ô, Joaquim, você citou o governo Lula. Durante esse período do governo Lula, houve uma melhoria no processo de assentamento ou também não resolveu muita coisa em função do Lula ter vindo da classe inferior, de saber a necessidade de várias classes aí que são menos favorecidas, né? Olha, em relação aos assentamentos, sim. Né? Agora, aos acampamentos, a gente tem tido mais dificuldade, assim, até pela organização dos próprios latifúndios, tendo em vista que é um governo PT, acabou se organizando contra mais a reforma agrária, e isso dificulta para o governo federal. Agora, nos assentamentos tem tido muita melhora. Né? Assim, a gente avalia, inclusive, né, só para você ter uma ideia, assim, no governo Lula, a gente vê muitos projetos que pegam um pouco mais nessa área social para os assentados. Tem um projeto que todas as regiões do estado, inclusive do Brasil todo, desenvolve, que é ligado aí à Conab, mas mais nesse programa do Fome Zero, que hoje, só aqui na região de Itapetininga e Tatuí, nós entregamos produção dos assentamentos, estou dizendo já das famílias que estão assentadas, para 15 mil pessoas carentes aqui da região, que é um projeto que cada família tem em média de, é pouco, né, mas cada família tem em média de 4.280, agora parece que foi para R$4.800, que é um projeto que já vem um recurso para as entidades jurídicas, no caso aqui tem várias, mas do MST tem uma associação que representa essas famílias, aí o recurso é repassado para a associação, conforme os produtores vão entregando a produção, o governo vai desbloqueando o recurso e repassando no pagamento dos produtores. E esses alimentos, para a sociedade carente, aí, desde favela, no asilo, alguns hospitais, enfim, várias entidades carentes recebem essa produção para distribuir para aqueles mais necessitados, que é pessoas que ganham aí menos de um salário mínimo ou que esteja desempregado, para complementar a renda. Então, isso tem ajudado tanto para quem está na cidade desempregado, quanto para quem está na roça produzindo, né? Que essa comercialização já está garantida, que o produtor vende, é pouco, né? Os 4.330 agora, 380, que vai para 4.800, mas a gente sabe que já é o início, garantida, né? E aqui do poder local também, com várias dificuldades, mas nós também a associação nossa tem participado da merenda escolar, né, que é através das chamadas públicas, que nós entregamos merenda escolar para várias escolas aqui do município de Itapetininga. É uma lei, inclusive, que os municípios têm que comprar 30% da agricultura familiar e está comprando. Então, por isso que a gente fala e justifica que a reforma agrária é viável e dá certo. Desde que você tenha a produção e tenha onde comercializar, a gente sabe que isso realmente é fundamental. Ainda tem dificuldades de entrar no mercado, até pela própria logística da produção, né? Então, essa é um pouco das grandes dificuldades. E como é que começou, de fato, o movimento MST, Movimento Sem Terra? Começou em que ano? Então, o MST iniciou em 1984, né? No Rio Grande do Sul, né? A nível de Brasil. Isso foi se espalhando para todos os estados e hoje podemos dizer que está organizado em todos os estados dos estados brasileiros, né? No Brasil hoje tem em torno de 480 mil famílias assentadas em todo o Brasil, né? No estado de São Paulo nós temos quase 13 mil famílias assentadas, com foco maior na região do Pontal do Paranapanema e Andradina, né? Que é a região que tem mais terras devolutas, também mais latifúndio improdutivo. Só para você ter uma ideia, das 13 mil famílias que a gente tem assentada no estado de São Paulo, no Pontal do Paranapanema tem 6 mil, né? Na região de Andradina tem mais de 3 mil famílias. Então, só nessas duas regiões já dá mais da metade das famílias do estado de São Paulo. E aí espalhando, né? No movimento é organizado em 10 regionais no estado, que aí pega desde a região de São José do Rio Preto, né? Andradina, Pontal do Paranapanema, Itapeva, nós aqui da região de Sorocaba, tem o Vale do Paraíba, enfim, Campinas, várias regiões que está organizado aí, né, em famílias. E a maior região que tem famílias assentadas, essas duas regiões aí que eu disse anteriormente, que é a região do Pontal do Paranapanema e Andradina. Aqui no município na região de Sorocaba mesmo, a gente tem 480 famílias assentadas, que é em torno de 5 assentamentos, né? E aqui no município de Itapetininga, aí, trazendo mais para cá, a gente tem em torno de 120 famílias assentadas só nesse município, né? Então, já é bastante. E temos, né, que é onde que eu queria dar o destaque, também 48 famílias acampadas aqui
na Chapadinha, que a gente chama no bairro da Chapadinha, que é numa área da CPFL, inclusive, né, que nós estamos ali provisoriamente, mas reivindicando aquela área que tem de frente ali, que é a Fazenda Santa Maria das Vargens. Inclusive, a Fazenda Santa Maria das Vargens, para a população que não sabe, ela já tem mais de 8 anos, mais de 10 anos que ela já é administrada pela Justiça. Antes de nós estar ali, ela já era administrada pela Justiça, até por uma irregularidade da família. A área era improdutível, eu sei que as filhas entrou na Justiça com vários... E aí, hoje, quem administra a área é a Justiça. Então, aí que nós vem fazendo essa luta, foi apontada a área para o INCRA veio e fez a vistoria, ela deu improdutiva, né? E é por isso que a gente está ali reivindicando que ela tem que ser desapropriada para a reforma agrária. Igual essa área, devem ter centenas, milhares de áreas no Brasil que são improdutivas, que estão aí sob cuidado do governo, da Justiça, que poderiam ser revertidas para o MST, né? Só para você ter uma ideia, só na região de Iaras, que é aqui perto de Bauru, tem 150 mil hectares de terras devolutas. Aí é a crítica do governo, que deveria fazer a reforma agrária, que essa já é terras devolutas, né? Terra da União. Então poderia ser feita a reforma agrária, mas tem tantas burocracias nesse meio de caminho, independente de qual que é o governo, porque essa área não é da época do governo Lula, já é bem de antes que ela já era devoluta, mas poucas terras foi conseguido arrecadar para assentamento. Hoje em Aras tem em torno de 1.000 famílias assentadas nessas terras devolutas, mas ainda tem 150 mil hectares que estão na mão de grandes empresas. Aí está, eu sei que tem a Luarte, vários grupos de madeira, usinas de cana, enfim, trabalhando em cima dessas áreas, enquanto poderia ser repassado para a reforma agrária. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer um exemplo daqui da Fazenda Santa Maria das Vargens, né? A área que é de um proprietário só, se for assentado as famílias ali, dá para assentar 50 famílias. Então, onde que uma pessoa sobrevive, vai dar para viver 50 famílias, né? E vai gerar mais de 200 empregos ali para a população que está ali, sem contar essa questão da alimentação, mais barata na mesa do trabalhador. E uma campanha que a gente está fazendo também, ainda não é 100%, né? Uma experiência com muita dificuldade, até por falta de assistência técnica mesmo, mas é a produção agroecológica, né? Da gente produzir sem veneno, que a gente sabe que a maior parte da nossa alimentação hoje é muito, muito veneno para produzir. Então, essa é um pouco da nossa ideia, conquistar a terra, mas também da gente trabalhar uma produção mais nessa área da agroecologia, sem depender dos usos de agroquímica, dos agrotóxicos, né? Que acaba valorizando o produto do plantio, né? Porque não tem o agrotóxico, acaba ficando um pouquinho mais caro, acaba tendo essa possibilidade de vender mais, ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Não tenho dúvida, porque além de valorizar, você gasta menos, porque a gente costuma dizer que o agrotóxico ele faz mal para duas coisas. Primeiro, ele faz mal para a população no geral e faz mal para o bolso do produtor, porque você vai comprar agrotóxico hoje, qualquer químico, agrotóxico nas lojas aí é um absurdo, né? Então, a partir do momento que você consegue produzir ali sem esse tipo de química e poder trabalhar mais nessa questão do adubo orgânico e tal, você vai diminuir o seu custo, né? A rentabilidade aumenta e a qualidade aumenta. Vai ter uma renda muito maior, não tenho dúvida disso. E a qualidade do produto também, né? Até, inclusive, nós temos um exemplo aí nós temos um exemplo aí aqui de Sarapuí, que nós temos um assentamento aí, que inclusive, graças a Deus, foi adquirido o selo, né? O selo do orgânico, que comprovou isso aí, inclusive, até as pragas diminuem. Porque hoje você combate o inseto, né? A praga com veneno, a próxima planta, ele muda de praga, né? Que acontece? Então, eles mesmos conseguiram, já vem muitos anos já lutando, né? Que é um assentamento velho de Sarapuí, que é o assentamento Lamarca, né? Que a gente puxa os produtos, inclusive eu puxo, às vezes eu puxo, ele puxa, né? Quando a gente reveza. E a gente vê essa diferença. A pessoa que usa hoje o assentado e que usa o defensivo, né? O defensivo venenoso, que a gente fala aí, né? E o defensivo orgânico tem uma diferença grande. Até, inclusive, você chega na casa da pessoa, você vê a diferença. Né? Aqui no Tupi também, eu vi outro dia, o ano passado, o Lagoa plantou abóbora com adubo. Não deu nada, apodreceu tudo a abóbora, lá que é a moranga, né? Apodreceu. Esse ano ele plantou só no esterco de vaca, que não é orgânico ainda, né? Mas ele usou só o esterco de vaca.
Você vê a diferença. Hoje, a semana retrasada, uns 15, 20 dias atrás, eu fui lá buscar a abóbora dele, que ele nunca tinha participado, ainda não tinha participado da associação ainda com bastante produto, né? Fui buscar com o caminhão lá no meio da roça, lá, 3 mil quilos de abóbora. Ele falou, Índio, eu não usei nada de adubo, só no esterco de vaca. E olha, foi um sucesso. Então, a diferença das abóboras a gente leva... Inclusive, ele falou a respeito das entidades pobres, né? Favela, as entidades mais pobres que são cadastradas. E agora nós estamos... Inclusive, abriu aí o projeto para a igreja também, né? Eu fui entregar nas igrejas. Eles falou, Índio, a abóbora, né? Diferente. Porque ela não é xoxa, ela não é fofa, ela é bem maciça, pesada, a abóbora do esterco de vaca, que não é orgânico. Mas só tirou o adubo. O ano passado ele plantou, não conseguiu colher nada. Soltou o gado dentro. Então, por aí a gente vê a diferença, né? O que é o defensivo? E a gente vê, poxa, eu planto, eu produzo mais, mas a produção que aumenta, eu tenho que pagar para a Casa de Agricultura. Porque vai tudo em veneno. É uma questão de cálculo aí, né? Se produz mais, só que o custo também aumenta, né? E a qualidade reduz também, né? Então, ele falou assim, ó, poxa, para levar, não adianta você pôr só adubo, uma qualidade de adubo, você tem que seguir uma sequência, até a produção. Se você não seguir aquela sequência, não produz. É isso que nós temos uma realidade, inclusive, do produtor, que a gente vai colher o produto e a gente vê a diferença das pessoas, né? O desenvolvimento, a qualidade de vida, né? Das pessoas. Então, é interessante e muito importante. As pessoas passam para a gente, e graças a Deus, quando nós começamos a participar da merenda e essas entregas no setor público aí, a gente diminuiu um pouco como é que se diz, a discriminação, né? Porque aí a gente fala, a gente divulga, né? A gente vai divulgando pessoa por pessoa. Que nem hoje nós estamos tendo a oportunidade de falar isso na televisão. Mas antigamente nós não teríamos essa oportunidade. Antigamente não, uns dias atrás, anos atrás, né? Então, eu percebi que eu sou de Itapetininga há 15, 16 anos já. Eu sou mecânico, você vê, eu sou indígena, eu vim de Boa Vista, Roraima, né, longe daqui. Mas eu vim para o estado de São Paulo em 85. Em 85 eu vim para o estado de São Paulo. Então, eu entrei no movimento em 2005, né? 2005 que começou, nós fizemos a primeira ocupação, eu comecei a conhecer o movimento, que até aí também eu tinha crítica, né? Que eu não conhecia. E eu fui convidado por um amigo, eu estava afastado, eu trabalhava na Tecnodiesel, estava afastado e o amigo meu falou, ó Francisco, ô Índio, leva essa Kombi, meia-noite, o pessoal vai fazer uma atividade, leva essa Kombi lá e você deixa e vem embora. Mas aí que eu vi como é que é a luta, como é que funciona, eu fui gostando. Daí o que eu fiz? Eu voltei na Tecnodiesel, pedi a conta, né? Eu voltei a trabalhar, pedi a conta e fiquei ali. Então eu continuo trabalhando mecânico, mas por conta. Não trabalho mais de empregado. Então a gente faz um biquinho aqui, outro ali e se virando. Né? Na mecânica. Tem um recado para vocês aqui, o Gustavo Gurgel, nosso parceiro aqui da TVI, que apresenta o jornal Cidade Livre, o advogado Gustavo Gurgel, diz o seguinte: gente do bem, povo da luta, mande um abraço aos companheiros do MST. Diga que a luta não acabará enquanto existir desigualdade no campo. Se o campo não planta, a cidade não janta. MST, a luta é para valer. E manda um grande abraço para vocês. Obrigado, Gustavo Gurgel, pela participação via Facebook. Tá vendo? O pessoal aí está simpatizando e está apoiando vocês, movimentos de vocês aí, que seja... A Deus, a gente agradece. Muitas vitórias. É isso que eu disse, às vezes enquanto tem alguém que discrimina, mas a gente também tem muito apoio aqui na cidade, né? Tem desde que manda esse... A gente agradece também, né, desse lembrete dele aí, com certeza um grande lutador, né? Mas assim, também tem muitas outras pessoas no município que também têm se engajado nessa luta, um pouco mais distante, que nem diz o Índio, mas através desses programas que a gente tem do governo, que a gente começou a mostrar a produção também, porque no período anterior, quando a gente mostrava mais a luta, não passava o resultado da luta, né? Que é você ter sua terra, conseguir produzir, e produzir sem agrotóxicos, produzir uma boa produção, para poder alimentar a sociedade. Está correto, se o campo não planta,
A cidade não janta. A cidade não janta, porque todo que nós consomemos, ele é saído da terra. Né? Todas as matérias-primas vêm do campo. Então, acho que nesse sentido é importante a gente lembrar isso e valorizar mais a terra. Assim. Acho que isso é uma crítica para os abusadores aí do agrotóxico. Tem coisas que é você usar um defensível para matar tal praga da planta. Mas hoje o pessoal usa até o secante aí para o feijão, cara, 10 dias antes da colheita, passar aquilo sabendo que é a sociedade que vai comer. Entrevistamos uma vez, eu sou geógrafo, não apresento aqui no início, eu fiz geografia na Unesp de Presidente Prudente. Né? No meu trabalho de campo, eu trabalhei um pouco dessa questão da monocultura do eucalipto e a resistência dos camponeses aqui da região. Joaquim, posso interromper o senhor um segundinho para que seja passado aos apoiadores culturais, a gente volta para falar exatamente sobre isso. O senhor Joaquim, que é geógrafo. Além de ser em terra, é geógrafo. Além de ser em terra, é geógrafo. Sabe tudo de terra, sabe a importância disso aí. Estamos com uma pessoa na linha. Alô, está nos ouvindo? Alô? Alô, tudo bem? Tudo bem. Com quem eu falo? É Rubens Leite. Tudo bem, Rubens? Rubens Leite? Jardim Alvorada. Perfeito. Eu só queria tirar uma dúvida, no caso do programa aí, que a gente veio falar do pessoal, no caso, sem terra aí, e sabe que tem um pessoal assentado, então, como citou o presidente aí, aqui perto da Chapadinha. Mas como a gente também não é conhecedor muito do assunto, mas eu gostaria de ter informação com ele, porque se ouve falar que o pessoal que às vezes estão ali, pessoal só de fora, de Itapetininga não tem ninguém. Mas às vezes são pessoas que estão ali que já têm até casas, enfim, têm suas moradias e estão invadindo terras, coisas assim. Então houve esse tipo de conversa, então eu queria esclarecimento melhor sobre isso aí. Perfeito, Rubens. A gente vai pedir um intervalo bem rapidinho e a gente volta daqui a alguns segundos para responder a sua pergunta. Se há pessoas de Itapetininga no assentamento ali, ou se a maioria é de fora, enfim. E né, a gente pode responder isso daqui a alguns segundinhos. Então a gente volta já para responder essa pergunta. Obrigado pela participação. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Corta preço de verão Stile. A temperatura pode até subir, mas os preços continuam lá embaixo. Neste mês, a Stile cortou os preços para você abusar da moda e cabe no seu bolso e já pegou neste verão. Stile, em Sorocaba, Avenida Itabubu, 1878. Saiba o que de fato acontece. O jornal Folha de Itapetininga há 43 anos vem informando tudo o que acontece na nossa cidade e região, com rapidez e agilidade. Construindo um jornalismo de alto nível, sério e imparcial. Ligue 3271-1576. Faça sua assinatura e receba em casa o jornal mais completo da região. Saiba mais pelo site www.folhadeitapetininga.com.br. Folha de Itapetininga, o jornal de fato. Estamos de volta com o programa Telescópio. O telefone para contato é o 3527-8199 e os nossos apoiadores culturais são as empresas Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo, Café Santo André e Lojas Stile. Eu estou aqui com o Francisco Mota, o Índio, e o Joaquim Modesto da Silva. A gente está falando um pouquinho sobre o movimento sem terra e algumas prós e contras aí, né? Um pouco da discriminação, um pouco do preconceito, um pouco do desconhecimento também. E a gente teve a participação do telespectador por telefone questionando a respeito das pessoas que estão em Itapetininga, se elas são naturais de Itapetininga ou não. Joaquim, fique à vontade. Se você pegar os primeiros assentamentos que nós temos aqui, no caso do assentamento da Marca e próprio aqui, a maior parte das famílias vem para os municípios vizinhos. Tem gente de Capão Bonito, tem pessoas de Itapeva, tem pessoas de Buri, Monte Alegre, de Buri. Né? Nesse processo, porque também não tinha outros assentamentos aqui, nesse processo que foi
mostrando a reforma agrária aqui no município, também começou a engajar várias famílias aqui do município. Tanto a prova aqui, o índio que fez a declaração dele já faz mais 16 anos. 16 anos que ele está em Itapetininga. Então, para mim, uma pessoa com 16 anos em Itapetininga, ele é morador de Itapetininga, né? Com 16 anos. Faz 8 na luta, né? Já faz 8 que ele está na acampamento. E assim, eu costumo dizer também, quem está acampado desde 2003, no município, já são todos cidadãos de Itapetininga, porque 8 anos, e todos, inclusive, seus títulos de eleitores, todos são daqui de Itapetininga, né? Não tenha dúvida que tem a reforma agrária, ela é uma coisa aberta para todos que queiram participar. Uma das origens que a gente sempre fala assim, que é importante que as pessoas tenham um certo domínio com a agricultura, mesmo que eles estejam morando na cidade. Tem pessoas, inclusive, que eu vi na pergunta dele também perguntando se tem casa na cidade, e talvez está lá. É verdade, tem pessoas, inclusive, que tem uma casinha na cidade, mas ele não tem um emprego, né? E não tem onde plantar. E não tem onde plantar. A vocação dele, né? Pega o índio vem lá do campo, tá? A vocação, mesmo ele sendo um mecânico, a vocação dele é a agricultura, né? E eu pergunto assim, eu contei a minha história aqui, quando eu saí do campo e fui para a cidade. Quando eu cheguei lá, que fui trabalhar de metalúrgico, eu também não era metalúrgico. Aí tinha todo lá um trabalho para a gente também aprender a ser metalúrgico naquele período que as indústrias estavam precisando. Não vejo nenhum problema também. Hoje a pessoa que está na cidade, ele quer ir para o campo, lá também vai ter um trabalho de acompanhamento técnico que ele vai acompanhar o trabalho do campo também, né? Agora, assim, muitas pessoas hoje que é de Itapetininga, assim, não é só do município daqui, mas tem muitas pessoas que é de Itapetininga. Mas eu costumo dizer também, assim, com todo respeito à pergunta, eu acho importante ela, mas é que assim, a nossa identidade ela vale para todo o território brasileiro, né? Às vezes você trabalha no município X, você tem que mudar para o outro município, independente se você está na agricultura ou não, né? A reforma agrária, inclusive, ela é um programa de reforma agrária a nível federal, independente de qual é o município que ela está, mas ela é feita pelo governo federal. Então, isso acho que não tem muito problema, né? Um outro questionamento que eu já queria adiantar aqui, até se tiver mais alguma pergunta, que o pessoal fala assim, mas o cara comprou a fazenda, ele está plantando, ele pagou e agora o sem terra vem e toma. Nessas perguntas é o que mais acaba sendo discriminado pela sociedade, é o contrário, né? Quando a gente ocupa uma área porque ela está improdutiva, ela não está cumprindo com a sua função social, e o que é cumprir a função social? A terra tem que ser para produzir. Se não está produzindo, ela não está cumprindo a função social. Se tem trabalho escravo também, ela não está cumprindo a função social. Tem vários itens aí que ela não cumpre a função social e elas têm que ser desapropriadas para fins de reforma agrária, né? E o governo federal paga essas áreas no preço do mercado. Você pega uma área irregular de um proprietário que o governo acaba desapropriando e paga o proprietário no preço de mercado. Então, assim, e repassa para as famílias. Então, mesmo a área dele estando irregular, ele recebe a área e compra outra área, inclusive regular, em qualquer um outro lugar. Então, eu acho que o cara também não está levando prejuízo pela área estar sendo repassada para os assentamentos, né? Foi vendido pelo preço de mercado, né? Pelo preço de mercado. Inclusive, a Fazenda Santa Maria das Vargens, segundo isso está no Diário da União, inclusive, ela foi paga 9 milhões e 700 e alguma coisa aí, né? Isso tem no... E aqui nós temos, inclusive, né, não sei se eu respondi um pouco a pergunta, mas poderia ficar aí para explorar o decreto, inclusive, do período que foi pago a área, né? Então está aí, o Diário Oficial da União, né? Onde que prova todo esse processo aí. Mas a reforma agrária, inclusive, ela é para todas as famílias que estejam desempregado, né? E queira trabalhar no campo, que tem essa pertença com o campo, né? Independente se ele é de Itapetininga, independente se ele tem uma casinha ou não. Lógico que se eu tiver uma propriedade acima de 2 hectares, eu não posso entrar no programa da reforma agrária. Viu? Se eu tiver uma propriedade com 2 hectares, eu já estou excluído do processo da reforma agrária. Então, assim, para quem não tem terra, agora para quem tem uma casinha, não vejo... Se eu for aposentado, ganhar acima de 3 salários mínimos, eu também não posso participar do projeto da reforma agrária. Agora, se é uma pessoa que está aposentado por idade, mas ele está com todas as condições de trabalhar e ele ganha um salário mínimo, não tem problema nenhum ele participar. Até porque um salário mínimo a gente sabe que não dá para sobreviver hoje na cidade, né? Então, é um pouco esse o... Não é qualquer pessoa que pode participar do MST. Existem classificações, existe uma fiscalização para que a pessoa que realmente precisa participe do movimento, né? Não é qualquer um
eu quero e acabou e eu vou participar, não é bem por aí. Você pode participar como simpatizante, outro tipo de mas não conquistar a terra. Para você ter a terra mesmo, inclusive um outro item que eu não falei, assim, se eu for funcionário público, eu não posso também, porque eu já tenho, porque a terra ela é um benefício público. E se eu for um funcionário público, eu também já tenho um benefício público, então eu não poderia ter 2 benefícios públicos. É essas coisas assim que a gente... E também, né, todas as famílias que estão lá, inclusive, é uma exigência nossa hoje, mas que depois o INCRA também pede, que é o atestado do bom antecedente criminal. Isso a pessoa vai para o acampamento, o primeiro documento que a gente quer é isso, até porque a gente também, não, por você não conhecer às vezes a pessoa, você sabe que está necessitado, mas de repente a pessoa aprontou alguma coisa, quer ir para lá e está se escondendo, né? Então, nesse sentido também, a gente tem muito esses cuidados, né? Bacana. Às vezes o preconceito acontece mais por desconhecimento de causa, né? Que a princípio é o que o Joaquim disse. A pessoa ocupa uma terra, ou alguém batalhou, suou a vida inteira, ou herdou do pai, do avô que conquistou isso, e aí vem algum grupo de pessoas menos favorecidas e toma isso aí. Não é bem assim, né? Existem regras, existem todos os dispositivos da lei para garantir que isso não seja feito de forma libertina, de qualquer forma, né? Mas a gente sabe que a reforma agrária é uma demanda da sociedade, é uma solicitação há décadas que já se fala nisso, e a gente vê poucas ações de fato do governo federal nesse sentido. Vocês acham que é questão de interesse político, interesse empresarial? Por que a reforma agrária custa tanto a sair? Pois é, 2 interesses, assim, acha. A terra, entre aspas, ela tem dono, né? Que é coisas raras. Se você pegar a história da terra, a terra é um bem de Deus, que deveria ser um bem dos trabalhadores. Mas aí, pegar no início da formação, né, várias pessoas foram grilando, outros foram se apropriando de uma forma ou de outra. O topógrafo lá, o agromensor vinha lá, parcelava lá a documentação de 100, 200 alqueires, o cara cercava 1000. Né? E essas histórias tem muitas, inclusive de pessoas que nos procuram com escritura de terra e de coisa que era 15, 20 anos atrás, as pessoas donas mesmo, mas hoje a terra já está dominada aí por outros grandes grupos. Né? Então, para uma família ser assentada, além dela ter passar por todos esses critérios, a terra também passa por um critério de investigação, né? Faz a cadeia dominial, tentando ver toda a história daquela propriedade para ela ser desapropriada. Se uma terra estiver cumprindo com a sua função social, ela sendo produtiva, jamais ela vai ser desapropriada para qualquer fim, né? De reforma agrária ou outro fim. Não vai porque ela está cumprindo com a função social. Qual que é o problema? É que muitas pessoas, muitos grandes latifúndios não cumprem com a função social, né? E aí cria esse impasse. Quando as famílias vêm e ocupam que via área abandonada, aí vem dizer que o movimento é baderneiro, que é isso, que é aquilo, mas não vê realmente de onde que veio a primeira baderna, né? É a pessoa querer achar que a terra é tudo dele. Para que uma pessoa ou um grupo precisa de ter 5, 6 mil hectares de terra? Eu costumo dizer aqui em Itapetininga, o mais doutor que uma pessoa seja, o mais bem que ele ganhe, vai comprar 1000 hectares de terra numa região dessa. E como que a pessoa consegue ter 2, 3, 4, 5 mil hectares de terra? Não, eu trabalhei e tal. É impossível, né? Quando você vê um grupo grande assim, você pode investigar que tem alguma coisa que... A gente respeita a lei, né? E na lei está lá, né? Terra que não cumpre a função social tem que ser desapropriada para a reforma agrária. A única coisa que a gente quer é que o governo também ajude a cumprir a lei para fazer com que essas terras sejam desapropriadas para as famílias ser assentadas. Claro. A Suzana Albuquerque manda um recado pelo Facebook também. Abraço ao Joaquim, grande batalhador dessa causa. Mais uma simpatizante aí, parabenizando você. Suzana Albuquerque. A outra coisa que a gente queria aqui, assim, está aberto, inclusive, tantos assentamentos nossos, que eu falei, que nós temos lá no assentamento Carlos Lamarca, que fica depois da cidade ali de Sarapuí, quanto também o assentamento 23 de maio, que é do lado do bairro Tupi, e o acampamento também aqui da Chapadinha, para as pessoas que queiram ir lá conhecer, conversar com a gente, fica à vontade, para ver essa realidade de perto, né? Acho que aqui está vendo aqui mais nos meios de comunicação, na televisão, mas é importante ir lá pessoalmente, conversar com as famílias, ver se realmente o sofrimento que as famílias passam também, né? Nós não moramos debaixo de uma lona porque nós gostamos. Jamais. Pode chegar em qualquer família. Você gosta de morar debaixo da lona? Jamais, ninguém quer. Mas, infelizmente, essa é a forma de pressionar o governo, né? E mostrar que realmente ali tem uma área abandonada e que precisa de ser feita a reforma agrária.
A área que nós está, inclusive, hoje, tem um grupo que planta, não vou citar o nome do grupo aqui, mas tem um grupo que planta lá, inclusive, mas ele arrendou depois que o INCRA fez a vistoria que deu improdutiva. Então, assim, para a reforma agrária está enrolada, mas para o arrendatário explorar lá, está todos os dias explorando a área, inclusive. Então, a gente quer que o governo agilize esse processo, né, para que isso possa virar assentamento o mais rápido possível e que esse 2013 nós também vamos estar plantando para fornecer esse alimento aqui para a sociedade de Itapetininga e da região. Perfeito. Eu estou aqui com um cartaz que diz o seguinte: atenção, produção, por favor, está aqui a câmera já, obrigado. Vender, comprar, trocar ou arrendar lote de assentamento da reforma agrária é ilegal. Produção, põe o cartaz para mim, por favor. Obrigado. O assentado pede o lote e o comprador ou arrendatário pede o dinheiro aplicado. Ajude o governo a fiscalizar, denuncie através da ouvidoria do ITESP no telefone 0800 77 33 173 ou no e-mail ouvidoria@itesp.sp.gov.br. Vender, comprar ou arrendar lote de assentamento de reforma agrária é ilegal. É justamente o que o Joaquim está falando. Há uma família, algum produtor gerando benefício em cima da terra que já está impedida para estar sendo utilizada nesse sentido. Então a gente pede também atenção aí dos empresários, de quem planta e de quem colhe, para que observe essa condição da fazenda, né, se ela está disponível para ser plantada ou não, porque senão também acaba outras pessoas entrando numa seara aí que não é devida, né? Inclusive, sabe que você falou dessa história de arrendamento, assim, isso é uma questão, por exemplo, a família pega um lote, aí ele quer arrendar o lote, é irregular, não pode. Se eu pegar um lote, eu for vender, eu também não posso. O meu lote que eu for pegar, ele vai ficar para os meus filhos, para os netos, bisnetos, isso é herança normal. Agora, eu não posso vender. Já teve casos disso, de pessoa pegar o lote e passa para o outro. Né? Acho que falar isso porque é interessante, até porque... Agora, assim, ó, primeiro, a pessoa que comprou perde e a pessoa que vendeu, ele pode correr o risco até de ir preso porque ele está vendendo um patrimônio público. Né? Esse patrimônio não é dele. Então, por baixo aí, não, estou vendendo direito. Isso não, inclusive, é bom a sociedade ficar alerta. Qualquer lugar, o cara fala, está vendendo um lote, a única coisa que eu assim, se você não quer mais seu lote, talvez você não se adaptou no campo, você tem que chegar naquele instituto que é responsável, ou o ITESP ou o INCRA, e falar, olha, realmente não é o que eu queria, eu estou devolvendo meu lote aqui para a União. Se vender... Porque aí o que ele vai fazer? A União vai lá fazer uma avaliação. Bom, você, em cima desse lote, você fez uma construção aqui, tem uma benfeitoria, você tem aqui 15 mil reais de investimento, então esse você vai ser ressarcido. A terra não pode ser vendida, porque a terra não é minha. A terra foi uma conquista através da luta, então ela não pode ser vendida. E nisso nós se fechamos muito bem com o INCRA, com o ITESP, porque eles também são contra. E o movimento também. Mas, infelizmente, né, tem hora que acontece algumas coisas que nem o movimento e nem o INCRA ou o ITESP fica sabendo disso. Quando vê, já aconteceu. E a família que compra, ela acaba perdendo. E a que vende vai responder publicamente, né, muitas vezes até com condenação devida aí, por ter vendido um patrimônio público. É a mesma coisa eu pegar uma cadeira da prefeitura aqui e vender, por exemplo. Pois é. Eu estou vendendo um patrimônio público, mesma coisa é... Ele tem o direito de uso, mas não o direito de propriedade. Uso e fruto, né? Não o direito de propriedade. Perfeito. Eu vou pedir licença mais um segundinho para que sejam passados os apoiadores culturais e a gente volta já para dar sequência nesse último bloco aqui com o Joaquim Modesto da Silva e Francisco Mota, o conhecido Índio. A gente volta já. Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. O que mais importa na vida é viver bem. E para viver bem, é preciso cuidar da saúde.
Em Itapetininga tem Unimed. Unimed. Viva tranquilo. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Estamos de volta com o programa Telescópio nesta terça-feira, dia 5 de fevereiro. Apoio cultural da Bolsacreto, Plano Familiar Camargo, Lojas Stile e Café Santo André. Eu aproveito para parabenizar 2 aniversariantes do dia, 2 pessoas muito amigos e pessoas muito queridas. O Fábio Arruda Miranda, que faz aniversário hoje, e o Pedro Dutra, meu amigo de infância, o Pedrão. Parabéns para vocês 2 que estão aí aniversariando, entre outras pessoas. E Deus abençoe muito a vida de vocês, vida longa, muita saúde, muito sucesso, muito trabalho. Pedrão, um abraço para você e Fábio, fique com Deus. 2 amigos aniversariando. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o índio, para o Francisco Mota, a respeito dos indígenas. Eu sou super curioso com relação aos indígenas, gostaria de vivenciar um pouquinho, ter um período da minha vida junto com indígenas. Eu tive a oportunidade de viver durante 1 ano com pescadores. Eu morei em Florianópolis e eu morei na Barra da Lagoa, é uma comunidade de pescadores. E tive a oportunidade de conhecer, conviver e pescar no mar. Tive essa grato presente de Deus da vida. E eu gostaria muito de conviver um pouquinho com o indígena. Eu sei que tem conhecimentos que só os índios têm, que nós, a sociedade convencional aí, não entende, não consegue captar. Eu gostaria de crescer um pouquinho com isso. E será que consigo ir lá para a sua ex-tribo lá? Será que vão me receber lá, ficar lá 1 ano lá, aprendendo? Eu vim de Boa Vista, Roraima. Quando eu saí da tribo, saí com a idade de 9 anos, né? E vim morar na cidade, né? Com a dificuldade que a gente tinha. Meu pai era cearense, conheceu minha mãe na tribo. E minha mãe, ela é muda e surda, né? Então eu tive uma certa dificuldade de aprender na infância com a minha mãe a respeito de língua indígena, né? A única coisa que eu não aprendi, mas muitas coisas da tribo eu aprendi. A respeito da convivência em oca, essas coisas, né? A comunidade indígena. E eu vim de Boa Vista, eu vim para a cidade, com a idade de 13 anos. Eu comecei a trabalhar em fazenda, né? Em fazenda e com mecânica, aprendi com a mecânica na idade de 13 anos, fui aprendendo. E com 16 anos eu vim para o estado de São Paulo, né? Que aí minha família ficou para lá. Aí eu fiz o tiro de guerra, eu vim para São Paulo, de São Paulo, da cidade de São Paulo, eu fui para, não morei em São Paulo, eu fui morar em Pirajuí, região de Bauru. Fiz o tiro de guerra lá, né? E com o tempo, eu fui atirador o tiro de guerra lá de 87. Então, nessa época, meus pais quiseram vir para cá. Eu trouxe meus pais para Pirajuí, né? E hoje, daí de lá de Pirajuí viemos para Vinhedo, né? Eu já como mecânico, né? Fiz tiro de guerra e como mecânico. E meus pais ficaram em Vinhedo, né? E criou todos os filhos lá. Eu tenho pouco de falar de indígena, né? Que eu parei pouco. Eu vim cuidar de 16 anos, hoje eu estou com 44 anos, meu pai é falecido. E sua mãe mora com você aqui? A minha mãe hoje mora comigo, né? Que inclusive não se adapta na cidade, nunca se adaptou, né? Sempre foi morar mesmo morando para Pirajuí, ela sempre procurou em fazenda, trabalhar em fazenda, porque ela não se adapta. E hoje ela mora, inclusive, no sítio. Né? Ela não se adapta na cidade. O que eu acho mais brilhante dos indígenas, uma coisa que assim, me enche de inveja até, é que o indígena não tem uma sensação, assim, uma aspiração, um desejo de ter as coisas, e sim de usufruir das coisas e garantir que aquilo continue da melhor forma possível. Com certeza. A sociedade, como a gente diz aí, convencional, ela tem um anseio muito grande em possuir as coisas, em ter um terreno, ter um lugar para trabalhar. E o indígena dá uma aula para a gente que é desapegado nesse sentido, né? Ele usa, ele é alguma coisa, mas ele não precisa ter. Como é que funciona na tribo indígena? Existe um dono da terra?
Não, na tribo indígena, ela é dividida, sabe, através de picada só, né, não de cerca. E o interessante é que a pessoa planta, colhe, sem identificar a terra e nem os arvoredos, né. Inclusive, hoje existem uns estudos, né, de há muito tempo, que a minha mãe até hoje ela tem esse hábito, né, eu já não tenho esse hábito, que eu não, né, mais a minha mecânica, né, mas eu tenho esse dom da minha mãe, passa para mim, que minha mãe hoje, onde ela tem num quintal que ela tiver, ela tem que plantar. Então, ela tem que... Então, inclusive, onde ela mora hoje, ela mora reflorestado. Tá? Toda semente. Se ela come uma fruta, ela guarda a semente para plantar. Então, a preocupação é muito grande de preservar a natureza. Né? Aí, inclusive, na época que eu vim para... Na época do tiro de guerra, que eu fui para a escola, que eu fui estudar, né, a gente tinha uma crítica que os índios são muito vagabundos. Por quê? Se ele tiver um rio para pescar e mandioca, ele não precisa para fazer farinha, fazer beiju, ele não precisa de mais nada. E ele vive daquilo ali, ele vai no mato, ele mata uma caça para comer, não para comercializar. Por que acaba? A comercialização, que é a ganância. E o índio não tem isso aí. Eu, graças a Deus... Eu quero um pedacinho de chão, que é 3 arqueiros, que eu possa ter uma vaquinha de leite, que eu possa ter uma plantação, né? O mínimo para me sobreviver. Então a gente luta, até eu, como mecânico, sabendo o que é, né? Vim para a cidade, mas mesmo assim, até hoje, graças a Deus, eu tenho isso aí, esse dom da minha mãe ainda, que eu quero um espaço maior, né? Para mim, minha mãe veio morar comigo, que é um espaço que eu me sinta bem também. Claro. Né? E preservando a natureza. Em primeiro lugar, a natureza. A mãe terra, que a terra é a nossa mãe, né? Se você danifica aquela terra, como é que você vai colher fruto daquela terra? Então, você preservando, você vai viver, morrer, e os outros que ficam na terra vai continuar vivendo, né? Então, essa é a preocupação do índio. Então, por isso que fala, ô índio, poxa, você tem que estar lá na terra, você não trabalha, rapaz, você é vagabundo. Eu falei, né? Fazer o quê, né? Não é vagabundo, é que não é ganancioso, não quer acumular as coisas, né? Não tem anseio de acumular, né? De ter e né? Conquistar posses, né? E sim ter a qualidade de vida, viver bem, viver de uma forma plena, em harmonia com a natureza, para poder colher os frutos da natureza. Essa é o natural do indígena, né? Que a gente tem até hoje, graças a Deus, isso aí, o ensinamento da minha mãe mesmo, muda e surda, né? Que hoje ela mora comigo, graças a Deus. Veio morar comigo há uns 5 anos. Há uns 5 anos que ela está morando comigo, né? Que meu pai faleceu, ela veio morar, eu sou filho mais velho. E esse é o ensinamento que eu tenho da minha mãe, né? Ô Joaquim, aqui de Apetininga, então, são quantas famílias? Aqui nós temos em torno de 120 famílias. 120 famílias. Assentados, acampados. Talvez, acho que está quase fechando. Sim, só talvez pegar outra parte que nós não falamos aqui também. Claro. Às vezes o pessoal pergunta muito nessa questão da educação dentro do movimento, né, na escolaridade. Na verdade, assim, hoje, eu até falei no início, assim, além de ser sem terra, sou geógrafo também, né? Nós conseguimos me formar, depois dos 27 anos fora da escola, eu voltei a estudar. Mas nós temos vários projetos feitos com o governo federal, inclusive, mas do Pronera, essa área da educação aí. Muitas pessoas, nós temos gente que formou ano passado em pedagogia, tem um grupo formando agora esse ano que vem em agronomia, tem uma turma que eu fiz comigo na Unesp também, que fez geografia, teve direito, o pessoal nosso que fez direito em Goiânia. Enfim, vai começar uma outra turma, inclusive, de história agora na Paraíba. Tem vários projetos que a gente conseguiu nesse período fazer com o governo também. Todos têm que fazer o vestibular, que às vezes essa é uma pergunta que a turma fala, mas vocês não têm? Todos têm que fazer o vestibular. Essa é uma regra que as universidades nenhuma abrem mão, né? Mas é específico para a reforma agrária. Então, filhos de assentado, os assentados, todos eles podem participar desse programa aí que é da alfabetização. Então, a gente tem muito essa preocupação com a educação do nosso povo. Para você enfrentar um sistema desse que está aí também, precisa de estudo, né? Muito estudo para você combater, inclusive, esse modelo da agricultura que está aí. A outra questão, assim, teve várias críticas, tal, no começo, para poder atualizar do Brasil, mas nós temos uma turma de mais de 300 pessoas que se formou em medicina em Cuba, está espalhado para vários lugares por aí, inclusive aqui da nossa região tem 2, que é de Itapeva, né? Então, já contribuindo aí nessa questão mais da medicina popular, tentando
trabalhar dentro das comunidades, porque a gente sabe que a escolaridade ela é fundamental para quem está no sem terra, para quem está fora do sem terra. Então, acho que ninguém pode estar fora da escola, né, tendo em vista um país com tanta escola que tem hoje nesse Brasil. Então, um pouco isso que eu queria deixar registrado aí. E vem conhecer os nossos assentamentos e acampamentos. Acho que isso é fundamental ir lá. E com relação às dificuldades do acampamento aqui em Itapetininga, lá perto da CETESB, CPFL. Como é que funciona? Tem ônibus que passa lá? Eu lembro na época da política que havia essa questão de que não passava ônibus. Como é que está o cuidado com vocês lá até, acampados? Para a gente ir para a cidade, também não está tão distante, mas para ir para a cidade você tem que andar até a Chapadinha ali, que dá 1,5 km, né? Para pegar o ônibus. Agora, nós conseguimos, através de reivindicação aí, o transporte escolar. Então, o transporte escolar vai até o acampamento. Agora, ônibus coletivo não existe. Mas as dificuldades maiores que a gente enfrenta é essa dificuldade de morar debaixo da lona e de morar debaixo de uma rede. Né? Alta tensão. É uma rede de alta tensão, a gente sabe o risco que tem, mas infelizmente é o único lugar que sobra para nós morar ali ainda. Né? A gente estamos aí nessa luta aí para que fazer logo que vira assentamento ali, para a gente poder ir para dentro da área e sair debaixo daqueles lugares muito arriscosos. E para quem quiser conhecer, ir lá tomar um café, conhecer das necessidades, poder contribuir de alguma forma, pode se dirigir lá ao acampamento que vai ser bem recebido. Sim, pode ir lá. Nosso acampamento chama Acampamento Santa Maria da Conquista, né? E ali na área da CPFL, fica à vontade quem quiser ir lá conhecer. Para nós é importante, independente da posição de cada um, mas é bom lá conhecer, conversar com as famílias, porque aí vai ver realmente a realidade que está ali e por que está ali, né? Assim, quem está ali é porque realmente precisa mesmo, não tem... Eu não acredito que com uma pessoa que não precisa vai ficar debaixo da lona 4, 5, 6 anos aí morando. Se no começo chegar algum oportunista, te garanto que ele não fica 2, 3 meses, ele vai embora. Porque não se adapta ali realmente, é para as famílias que querem ter um pedaço de terra para criar a sua família. E aí o índio falou aqui, não é assim, mas enquanto as famílias estão acampadas, lá nesse período esperando a terra, faz bico, né? Uns trabalham de servente de pedreiro, outros vai arrancar feijão, outros várias formas aí de trabalho que precisa de sobreviver, né? Há uma promessa que tinha uma cesta básica por mês e tal, mas é uma por ano, né? É difícil, nem sempre vem. Quem que prometeu isso? Não, assim, a Conab, eles acabam doando a cesta básica para várias famílias carentes. Mas nunca consegue ser uma coisa todo mês. Todo né? mês. Eu falei uma por ano também, vou me corrigir, que o ano passado veio 3, né? 3. Então, assim, não é todo mês. E é muito pouca coisa, 23 quilos de alimento numa cesta básica para uma família de 4 ou 5 aí não passa uma semana. Então, tem que trabalhar para poder correr atrás e... Tem bastante criança lá? Tem, nós temos mais de 60 crianças no acampamento. Mais de 60 crianças. E como é que fica essa orientação com relação à natalidade? Existe algum cuidado com relação à gestação? Sim, tem acompanhamento médico, tem o programa de saúde da família, né? Pela Chapadinha, o pessoal vai lá na comunidade, conversa com as mulheres, até com homens, mesmo, quando você precisa marcar alguma consulta, ou tem algum exame, eles vão lá avisar, quando não consegue telefonar. Isso tem trabalhado, até podemos dizer que tem bastante acompanhamento. Tem, que bom, né? Se precisa de uma ambulância, assim, de emergência, dentro dos critérios, igual todo mundo, a gente sabe que não é na hora, mas também vai, né? Então, mas chega até lá. Chega até lá. Isso a gente tem conseguido aí com o poder local tocar um pouco isso. Que bom. Pelo menos tem uma assistência médica ali para que... eu fico preocupado com gestantes, né? Que é uma situação super delicada, né? Não, mas tem esse acompanhamento médico, sim. Agora, o lugar que a gente se né? Num barraco de lona nunca tem esse conforto. É o mínimo, o mínimo do mínimo, né? Às vezes quando chove, que dá muito vento, às vezes quando alguém acaba ficando no tempo. Mas a comunidade vai prestando solidariedade, um ajuda o outro e vai tocando. Perfeito. Olha, sucesso para vocês aí, vida longa ao movimento, que as coisas aconteçam rápido para vocês, que vocês possam logo ocupar essas áreas aí, ter seus plantios, viver da terra, como vocês dizem. Deus abençoe muito vocês. A gente queria agradecer, né, em nome de todos aqui, mas assim, talvez a gente não preparamos tanto também, você até disse no início, se a gente tivesse alguma coisa digital para mostrar, mas de repente, num outro momento, a gente pode mostrar fotos do assentamento, do acampamento, daí a gente poderia programar uma outra agenda aí para isso. Perfeito. Obrigado pela presença de vocês, Francisco Mota, o Índio, e Joaquim Modesto da Silva, ambos
da direção regional e estadual do MST. Eu agradeço ao vereador Milton Neri, que fez a ponte entre a TVI e o Movimento Sem Terra e, né, de forma muito solícita, aí, agendou, correu atrás, ofereceu e trouxe os rapazes aí para trazer esse assunto aí, que é de importância de todos e que trata da desigualdade social no Brasil, né? Coisa que assola muita gente. Poucas pessoas têm muitas terras e muita gente tem pouca terra para trabalhar e para sobreviver. Desigualdade social a gente tem que combater em qualquer instância. Obrigado pela presença de vocês, agradeço os telespectadores, quem participou por telefone, Gustavo Gurgel pelo Facebook. Um abraço a todos, amanhã, 12:30, estaremos de volta. Querem falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente também queria assim, só agradecer, inclusive, até as perguntas, né? Acho que é importante Claro. quando a sociedade participa e pergunta. Acho que através das perguntas que a gente vai podendo tirar as dúvidas, né? Claro. Acho que é um pouco isso e muito obrigado a todos aí por ter nos ouvido esse momento. Perfeito. Índio, obrigado Eu também. agradecer a oportunidade aí e esclarecer mais e a população, né, conhecer uma realidade nossa, né? Então isso aí eu agradeço de coração, que Deus abençoe. Todos nós temos um pouquinho de índio no corpo, não tem no sangue, né? Pode ter certeza disso. Eu não tenho um pouquinho, eu tenho bastante. Meu bisavô era índio, meu bisavô é índio. Glória a Deus. Né? Então tá aí. Não dá para provar isso, porque o meu cabelo, como vocês veem, né, foi embora cedo, mas meu cabelo era liso, escorrido, preto. Todo mundo, quando eu criança, falava que eu era índiozinho. Cabelo bem de índio mesmo. Uma pena que o cabelo foi embora e a careca ficou. Mas Bem curumim, né? Que é bem curumim. o menino. Chamavam de curumim. Né? Curumim, né? Muito bem. Índiozinho. Obrigado, viu? Pela simpatia de vocês e pelo movimento aí, pela luta. Obrigado a todos, um abraço. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Telescópio. Apoio cultural